De volta com o nosso programa Mais Saúde, já estamos no segundo bloco e nós hoje convidamos o Dr. Reginaldo Lotúmulo, médico especialista do trabalho, especialista da saúde e do esporte por hobby, né? Mas ele está falando exatamente o que fazer para você se desestressar, caminhar ou correr? O que é melhor? No primeiro bloco, nós fechamos o primeiro bloco falando uma coisa muito interessante que me deixou muito empolgada. A frequência cardíaca, quando você está andando, está se exercitando com prazer, né? E a frequência cardíaca, quando você está discutindo ou então está fazendo negócios no seu trabalho, que equivalentes, mas que podem ter resultados super diferentes. Fala um pouquinho mais sobre isso, doutor Reginaldo. Bom, existe uma coisa que se chama frequência cardíaca máxima. Sim. O que é a frequência cardíaca máxima? Eles fazem um cálculo de 220 menos a sua idade. Por que pegaram 220? Sim, da onde? 220 é a média de batimentos da criança quando nasce. E por que diminui da sua idade? Porque a cada ano que você envelhece, você diminui um batimento. Isso na frequência cardíaca máxima. Então um sujeito de 40 anos, 220 menos 40, ele vai ter uma frequência máxima de 180 batimentos por minuto. Então quer dizer, se ele estiver lá caminhando, correndo... Pois é, mas 180 ainda é uma faixa que pode trazer perigos para ele, principalmente para quem está começando. Então quem trabalha com 100% são atletas de nível. Então é se estipulada uma faixa entre 60% e 80% do 100%. Entendi. Então essa pessoa que tem uma frequência máxima de 180, ele teria uma frequência mínima de 108 e uma frequência máxima de 144 batimentos. Tá, aí estaria legal. Isso existe hoje, monitores cardíacos, relógios cardíacos, que eles trabalham na frequência para a pessoa. E esses relógios apitam quando você sai do mínimo ou quando você ultrapassa o máximo, para que você não saia dessa frequência. Hoje já se sabe que se você trabalhar na média de 70% dos 100%, você queima mais gordura. Então você vai para a área do emagrecimento. Se você trabalhar na faixa do 80%, você vai para a área de melhoria cardiorrespiratória. Então a técnica, por isso é que é bom não perder tempo, porque se você usar as técnicas, os recursos que tem hoje, você vai ter um proveito muito melhor do que você quer com a sua saúde. Então, já se sabe também que todos os indivíduos que trabalham acima de 80% passam a liberar os famosos radicais livres, que são maléficos hoje. Hoje o mundo todo aceita, é um consenso de que um dos grandes fatores do envelhecimento é a liberação do radical livre. Hoje se explica porque esportistas morrem de infarto, justamente por excesso de treinamento, o overtraining. Mulheres, existe uma síndrome que chama síndrome da mulher atleta. O excesso faz com que ela fique estéril, fica anêmica, ela precisa fazer fraturas de estresse. Então tem que fazer o esporte por lazer, na medida e aprender a escutar o seu corpo. O próprio corpo ensina a gente a evoluir. E se a pessoa tem alguma afecção, tem que ter um controle médico. Olha só que interessante tudo isso, né? Agora, por que desestressa? Então, a parte do estresse é o seguinte: o homem primitivo, ele vivia numa situação estressante, talvez pior que a nossa, porque ele passava fome, e ele fugia, tinha muita briga com animais, sempre com risco de morte, brigas entre tribos. Então o estresse dele, proporcionalmente, era muito maior que o nosso. Mas o organismo, ele é muito... A máquina humana é muito bonita. Então, quando você tem o estresse, você libera um hormônio que se chama cortisol, que é o cortisol que vai te ativar, para você tomar uma atitude. Que qual atitude? Ou de luta ou de fuga. Se você lutar ou fugir, o que você está fazendo? Todo esse estresse que está como se fosse uma panela de pressão, borbulhando, se você não tiver a válvula funcionando, essa panela vai estourar. Sim. Então o que acontece? Esta válvula de pressão sai na corrida ou sai na luta. Então o que acontece? Ou ele correu ou ele lutou, desestressou. Então o estresse e o esporte têm o mesmo relacionamento.
Ou você vai correr, você não vai... Você vai discutir com uma pessoa hoje, você não vai matar a pessoa. Socialmente nós estamos impedidos de ter a luta. Tem gente que faz. Então o que é que se faz? Faz seu esporte. E justamente usando as pernas, a perna hoje representa 70% do nosso corpo. Se você tiver 70% do seu corpo muito bem, 30% vai junto. Não é verdade? Então essa é a explicação porque uma coisa ali é maléfica e outra é benéfica. O Cooper chama isso de estresse e a parte boa de eutresse. Bom, eu espero que vocês tenham entendido aí, né, essa diferença ou então essa sequência entre caminhar e correr. Você pode começar com uma caminhada, depois entrar num grupo como o Dr. Nanal, né, na corrida. Quanto vocês correm? Os que estão mais acostumados, em média nós corremos 11 a 12 quilômetros 3 vezes por semana. Fazemos musculação também 3 vezes por semana e mantemos a vida assim. Só que a nossa velocidade, como temos um pouco mais de idade, a gente se prepara mais para um tempo maior de corrida. Sim. Porque você tem um benefício maior. Claro. Então, nós fazemos 11, 12 quilômetros, em média 1h40, 1h35, 1h30. E isso é o importante salientar, é que é uma faixa etária... Mas já somos idosos, né? Mas somos idosos sadios, graças a Deus nós fazemos exames periodicamente. Mais de 30, viu, gente? Um pouquinho mais. Nós fazemos exames periodicamente e não temos nada no... O máximo que às vezes uma pessoa da nossa turma se adoece é com uma gripe. Super interessante. E não complica a gripe, né? Vai embora. É recomendado pelo médico. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, esse trato com a saúde pública é uma briga de cachorro grande, vamos dizer assim, porque há muitos interesses financeiros, medicamentosos, indústria farmacêutica. Eles não têm muito interesse em saúde porque não vende remédio, né? Saúde você não gasta com remédio. Olha, em algum momento do nosso programa, você que está acompanhando, se lembra que o Dr. Nanal disse que a medicina atua, né, na pessoa idosa, por exemplo, na doença. Não vem cuidando para um bom envelhecimento. Não é isso? No próximo programa, com certeza, fique ligadinho, porque o Dr. Nanal, Dr. Reginaldo Lotúmulo, da cidade de Rio Claro, vem falando sobre essa tecnologia maravilhosa que ele está, inclusive, estudando, sobre envelhecer bem. Esse curso vai nos permitir orientar a população o que a pessoa deve fazer para ter saúde, como ela deve comer, que às vezes você não precisa ter comida especial. O fato de você ter uma que nós chamamos de restrição calórica, se você comer menos do que você está acostumado a comer, você já sobrevive mais. Então. Já se tem pesquisas sobre isso. Então, esse curso nos traz novidades que eu gostaria, no decorrer do tempo, de apresentar para a população. No próximo programa Mais Saúde. Agradeço a vocês a participação mais uma vez junto com a gente no nosso Mais Saúde, lembrando então que o nosso site é redeclarea.com.br, lá você pode deixar a sua sugestão, quer fazer algumas perguntas para o Dr. Nanal, pode deixar o seu recadinho lá, ou mesmo acessar ao site dele, que é doutornanal.com.br, lá você pode falar diretamente com ele. Obrigada, Dr. Nanal. Nada, dispõe, estaremos aí mais vezes, com muito prazer. Até mais um programa Mais Saúde para você.